Kalimera, Kalispera, Kalinichta. GregoCast, dando início aqui mais um GregoCast, onde a curiosidade não tem fim. Eu sou o Rodrigo. Isso aí, eu sou o Wagner. E hoje a gente vai bater um papo aqui com uma convidada muito especial, é a Tatiana Silva Marques. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar e a gente vai conversar algo bem espontâneo e natural. Tatiana, fique à vontade. Olá, é um prazer estar aqui. Eu gosto sempre de me apresentar assim, né? Primeiro que eu sou uma apaixonada pelas infâncias. Então eu sou a Tatiana, mãe da Thalita, apaixonada pelas infâncias. Filha da Regina e do Carlos, neta do seu Bié e da dona Geralda. Cria da cidade dos meninos lá de Duque de Caxias. Isso aí, agora morando em São Gonçalo. Moro em São Gonçalo. Show de bola. Tá. E você falou uma frase aqui que eu deixei em negrito aqui, gostei bastante, que é: às vezes é preciso guardar as armas para abrir as páginas de um livro infantil outra vez. E aí você também me contou que seu início, assim, não o seu início da tua vida, mas assim, o papo que a gente vai bater, iniciar aqui, é que você prestou concurso para a Polícia Militar e você começou sua carreira assim e tá onde você chegou hoje, mas o início e sua experiência. Quer falar um pouco sobre isso? Como foi chegar? Como foi seu início? Sim, vamos lá. É uma história cheia de atravessamentos. Eu sempre vou usar essa palavra, né? A vida da gente é esse ir e vir. E cheio de cortes e recortes. Com uma grande colcha de retalhos. Então, eu me formei em 2004 pela Universidade do Grande Rio. Me formei em Pedagogia. Sim. E me formo e começo a procurar empregos e prestando concursos e sempre batendo ali na trave. Em 2008 eu faço uma especialização, termino e continuo ali, sempre prestando concursos. E engravido, tenho a Thalita e chega no ano de 2010, eu começo a trabalhar numa escola. 2006 eu já trabalho, 2008 eu pego uma escola também, mas 2010 eu começo a trabalhar numa escola privada. E ali eu me deparo com uma realidade. Eu moro em Duque de Caxias, vou trabalhar numa escola em Jacarepaguá. Então, assim, trânsito, eu pegava 2 ônibus. Então, eu só ganhava passagem, a carteira assinada e, além do salário mínimo que eu ganhava, R$100 a mais. Só isso. E ali eu vi, não tinha plano de saúde, eu tinha que levar marmita. E eu falei, nossa, você estudou tanto. E não vinha, nenhuma perspectiva de crescimento profissional. Então, a história chega o concurso da Polícia do Rio. E quando eu vi que tinha história, geografia, falei, eu acho que eu vou prestar esse concurso. Tá dentro do que você... Eu acho que vou. E aí a história que eu falo dos atravessamentos com uma tia, eu contei isso um pouquinho aqui numa conversa informal contigo, uma tia me incentiva a continuar prestando concursos e financeiramente ela me ajuda nesse momento. E eu fico ali, a grande piada, que eu levo para a vida, que é entre 8 e 800. Na época, o do concurso tinha 800 vagas para policial combatente e tinha também para tenente, 8 vagas para tenente pedagogo. E eu não queria perder aquela oportunidade. Eu falei eu estou cansada de bater na trave. Sim. E eu tinha o dinheiro para fazer as 2 inscrições e cheguei a fazer as 2 inscrições. Mas quando eu chego para pagar, eu falo, eu vou fazer essa de combatente. Combate. Sim, eu fiz e não sabia mesmo, gente. Estou muito honesta. Nunca, Foi mais pelo lado financeiro, assim, da situação que estava passando do que, de repente... Da urgência, da necessidade para conseguir uma estabilidade. E para minha total surpresa, e desespero da minha família, sobretudo da minha mãe, eu passo. E é isso. Então, eu começo naquela caçada desesperada, desesperadora de fazer todos os testes físicos, ter que tirar a CNH. Nunca tinha dirigido na vida, nunca tinha feito uma flexão, correr. Comecei a correr no bairro e vi que não estava dando certo. Nunca tinha visto uma arma, nunca tinha... Não, nunca. Quanto tempo até o período de que você passou até iniciar na polícia? Eu fiz a prova, se eu não me engano, em junho de 2010. O resultado saiu em dezembro. Eu só ingressei na turma de 11 de setembro de 2011. Levou bastante tempo. 9 meses. Depois que você soube que passou. Sim, teve uma chamada e depois as primeiras chamadas foram para as UPPs. Então veio o pessoal do alemão e tal. E aí a minha turma foi direto para, depois que nos formamos,
fizemos um estágio nos batalhões. Eu fui para o batalhão da Zona Sul e logo já fui para o batalhão da Penha, Complexo da Penha. Caraca. Foi assim. Mas levou um tempo, sim. A minha chamada foi em julho, mas eu só entrei efetivamente em setembro. E como é que foi essa adaptação de sair de dentro da faculdade, estudando, passando, e parar dentro de uma comunidade, vamos falar assim? Foi muito assustador. Imagina. Porque eu venho de uma cidade rural, Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias. É uma cidade, né? Eu sou criada no meio de boi, vaca e galinha. Quando eles foram fazer a investigação social, a polícia vai, né, até o local e faz a investigação social. Parou a minha cidade. Porque eles desceram, 2 policiais do choque, numa viatura descaracterizada, com fuzil. Perguntando pra uma tal Tatiana. Então, assim, né, o que ela fez? O que ela sequestrou, o que ela Minha filha pequenininha dormindo. E eu sou muito grata a esses 2 policiais. Um eu consegui reencontrar depois, porque eles foram de uma educação, gentileza. Eles entraram na minha casa, olharam a minha casa e conversaram. Viram a minha filha dormindo. E eu falei, olha, eu não consegui tirar a habilitação. Falou, calma, vai dar tempo, mas olha, não demora não, enfim. Mas eles olharam tudo e eles viram o lugar que eu morava. Falaram assim, olha, como é que você vai fazer para sair daqui para estar lá no Cefap? Você tem carro? Eu falei, não, eu tô tirando a habilitação, né? Enfim, então foi um choque muito grande sair dali e ir para a Sulacap, né? E aí eu tive que morar no quartel. Não tinha como voltar. E chegar numa comunidade foi um choque cultural, um choque em todos os níveis. E essa preparação, até psicologicamente, isso o quartel, isso não é disponibilizado para vocês? Isso não... Eu tenho um profundo respeito pela Polícia Militar do Rio. Mas naquela época, como é que te prepara para aquilo? Eu acho que é a grande questão. Eu acho que nada vai te preparar. Só quando você chega naquele local. Né? Lógico que hoje, aos 44 anos, eu sou uma outra Tatiana. Sim. Mas quando eu chego ali, a visão que me foi colocada, né, inicial, durante o aquartelamento, era só guerra, 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 guerra. Embora que o discurso era da questão da pacificação e tudo mais, era uma coisa de guerra, guerra, guerra. Mas eu lembro de uma coisa que me marcou muito, muito, muito profundamente. É que quando eu chego no Complexo da Penha, tem um container, né, e tem uma quadra, tem a quadra da Chatuba ali, onde tinha um baile. E tem um container e tem um policial do BOP. Então o BOP tá saindo e vai entregar pra gente, né? Os policiais da UPP. Pacificado. E aí, o Beltrame, então o secretário de segurança, ele estava ali. E ele foi de uma gentileza, humanidade, muito... Ele chega e conversa rapidamente conosco. E ele fala uma frase que me marcou. Ele fala, trate essas pessoas com respeito. Essas pessoas já foram muito maltratadas. Trate essas pessoas com respeito e tal. Ele vai falando umas coisas legais, sabe? Ele desconstrói o que eu tinha escutado. Aí aquilo já me dá no meu coração. Alívio. Sim. Não dá para culpar todo mundo que está lá pela possibilidade, pelo que poucas pessoas fazem. Não dá para generalizar. Não, mas eu sempre gosto de deixar isso assim muito... Eu acho que eu até escrevi um pouquinho para você, dizendo que as crianças me salvaram. O atravessamento que muda o meu olhar na questão da comunidade, né? Na comunidade. A Tatiana, foram só as crianças? Não só as crianças, mas é quando você volta, né, para o seu lugar de origem, né? Da onde os seus pés pisam. Porque quando eu chego na Chatuba e esse olhar de estranhamento, tal, comunidade, criminalidade, tiro, tal... Mas quando eu vou em 2014 para a Mangueirinha do Duque de Caxias, eu estou falando de Caxias, lugar que eu conheço. Eu estou falando de Santuário, Sapo, Corte 8. Eu conheço ali. Eu tenho familiares ali, entende? Então, aí eu já estou um pouquinho mais... E aí eu vou olhando aquela comunidade com outros olhos, eu sou atravessada pelas crianças, eu sou atravessada por outras... Já tem uma outra perspectiva de pacificação e ali o meu olhar se amplia. A gente também tem um outro tipo de comando ali.
Eu não sei explicar muito bem, sim, mas ali na UPP da Mangueirinha, eu sinto que a essência Tatiana, professora, o lado humano, ele volta. Então, sim, eu sou resgatada ali na Mangueirinha. E essas crianças tinham contato com vocês, assim, eles olhavam assim, caraca, porque não tinha, né? E passa a ver vocês de uma outra maneira, assim, respeitando, querendo estar próximo, de repente até sonhando ser também. Então, é porque a polícia tem um programa, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que é o PROERD. Uhum. Eu lembro do PROERD. PROERD é muito antigo. PROERD é muito antigo. Eu lembro, eu estava no colégio quando... Você fez PROERD? Eu fiz PROERD. Eu tinha PROERDiano. Eu sou tão antigo igual ele. Tem certificado. Tá bom. Não. Tá bom, eu lembro que eles davam um certificadozinho, né? Se eu não me engano, acho que era preto na época. E eu já me vesti muito do leão do PROERD. do PROERD, eu estava no Plelenance. O PROERD é bem antigo mesmo. Muito, muito. Eu fui instrutora do PROERD, e aí eu fui instrutora do PROERD ainda na Chatuba, e aí na época me chamaram para dar PROERD também em Caxias. Já começa esse movimento ali. Quando inauguram a UPP da Mangueirinha, uhum, o meu comandante, que era da Chatuba, ele vai ser comandante da UPP de Caxias. E eu vibro, porque uma pessoa muito humana, um comandante espetacular. E eu vou para lá. E eu fico fazendo a parte de relações públicas. Então, a minha história começa aí, até chegar desse momento. Eu faço essa parte de relações públicas junto à comunidade. Ele coloca uma PAMESP, que é o patrulhamento escolar. Então, nós tínhamos as viaturas que faziam a ronda escolar, passavam na escola, conversavam com os diretores, conversavam com as crianças. Começa a ter todo um movimento também de policiais que eram formados, jogavam xadrez, tinham educação física, algumas atividades recreativas. Tem toda aquela parte social que tinha naquela época. E eu dava PROERD nas escolas também. Então, por isso que eu começo a ficar um pouco mais conhecida. E tinha um conselho comunitário de segurança, que quando você fazia uma reunião mensal, que você chamava Correio, Light, pessoal da assistência social, o pessoal das associações de moradores. Então você chamava a comunidade e chamava a Força de Segurança, no caso da UPP, e fazia esse Conselho Comunitário de Segurança para você conversar ali sobre as questões da comunidade. Então, isso foi crescendo cada vez mais e trazendo as demandas da comunidade. E aí acontece, né, de ter esse evento, que eles tinham lá todo ano, chamado Personalidades da Comunidade. Sim. Eles colocavam urnas espalhadas e, para minha surpresa, colocaram meu nome em algumas urnas. Muito bom. E um dia chega um rapaz subindo lá na base administrativa, que era lá em cima. Chega um rapaz lá e procura o comandante e fala, né, quem era? Eu ainda era soldado Tatiana e tal. E aí chama, pede uma audiência, o capitão recebe ele muito bem e ele fala, porque o meu nome tinha aparecido. E até entender por quê, eu fui descobrir que tinha sido as crianças que estavam colocando meu nome. Maneiro. E aí era o pastor que aparece na foto, era o pastor responsável e tal. Foi muito legal, foi emocionante eu ter recebido esse prêmio pela comunidade. E aí, quando eu sempre digo, né, as crianças sempre me salvando, assim. Eu tenho coleção de cartas das crianças, eu pego e choro sempre que eu leio. E sua área, né? Tipo, você mesmo tendo ido pro outro lado, a vida ainda é aqui mesmo que você curte fazer, porque a profissional que você... Sim. Estava buscando ser. Sim. Quando eu começo a fazer um movimento para sair da PM, eu começo a voltar a prestar concursos para o magistério, eu sempre ia ao meu comandante e falo que você tem que fazer uma parte. Sim. E escrever, né? Dizendo, esse signatário informa-vos que no dia X, Y, Z vai prestar concurso. Você tem que informar tudo. Tá. E aí eu fiz um documento e eu fui até o meu comandante, bati lá na porta. E aí eu fui falar com ele. Um dia ele sentou e falou, Tati, ele tinha liberdade, né? Ele, Tati, é isso que você gosta. Você tem que voltar mesmo para as crianças, você gosta das crianças. Vai ser feliz. Ser feliz é isso que você gosta, né? Então, eu sempre fui apaixonada pelas crianças e eu gosto muito desse contato com elas. É ali que eu me realizo, assim. E qual foi o momento que você estava lá na polícia
e deu o estalo, aí falou assim, não, agora eu não estou confortável, eu estou bem aqui e quero ir para um outro desafio, eu quero ir para um outro espaço, um outro ambiente ou alguma coisa. Qual foi esse momento assim que você falou que... Não teve o estalo. Não teve o estalo? Não teve. Foi gradativo. O que aconteceu foi, eu prestei o concurso em 2016 para Niterói. Ainda estava na polícia. Ainda estava na polícia, ainda era soldado. E foi a última vez eu falei que seria o último concurso. Falei, né? Olha, se não for, dessa vez eu não vou prestar mais. Chega, eu vou entender que o meu lugar é na PM. Ainda era soldado, 2016. Só que o tempo passou, eu fui promovida em 2016, 17, não lembro, 16, eu acho. Eu já fui promovida a cabo. E aí, eu já não estou mais na UPP da Mangueirinha, minha vida vai para outros caminhos. Eu vou lá para o BP Tour, Batalhão de Apoio ao Turista lá no Rio, Copacabana. E aí, o que acontece? Me chamam para fazer um curso de instrutora de armamento e tiro, no CIEAT. E você já tinha dado algum tiro? Em confronto, não. Em confronto, não. E aí, eu fui. Sou dessas, me chamou, missão dada, missão cumprida, eu fui. Precisavam de uma pedagoga para o centro. E eu fui. Aí o coronel conversou comigo, falou, olha, a pedagoga do centro, a cabo fulana de tal, ela está saindo. E ela indicou o seu nome, e eu era uma colega realmente minha. Ela indicou seu nome, então você faz aqui o curso conosco, tá? Você vai dar quase 2.000 tiros. Você vai ter que fazer o curso aqui, pá. E não era só isso não, tinha que fazer o curso de MDPM, método de defesa policial militar, porte velado, enfim. Você vai ter que fazer esses tais cursos para você ser pedagoga aqui do centro. Então tem a possibilidade de você vir trabalhar aqui, em Sulacap, dentro do centro de formação. Uhum. E eu fiquei super interessada. Logo já na sua área. Não, porque eu gosto de dar tiro, mas porque eu amo instrução. Eu falei, tem que passar aquela fase ruim ali. Sempre foi alternando, né? Eu vou. Não. E aí eu fui vibrando. E eu me apaixonei, não pelo tiro, mas eu me apaixonei pela instrução, porque é o que eu gosto. E eu fui lá, banquei o curso, fiz todos os cursos, né, que tinha que fazer lá. E passei a dar instruções para eles, né? E aí as instruções eram para policiais que já estavam na rua há muito tempo, mas que há muito tempo também não faziam nenhum DAF, nenhum disparo de arma de fogo, policiais que estavam afastados há muito tempo da rua por conta de problemas psiquiátricos. Era um público bem diverso. Uhum. E era uma delícia. E eu falei, estou de novo no lugar que eu gosto, que é dar instruções. Então, assim, só que o que acontece? Eu não vou para o centro. Eu continuo indo lá, dando essas instruções, mas o meu batalhão de origem, ele não me libera para ser do centro, exclusivo de lá. Eu tenho 3 negas, ou seja, eu tenho 3 recusas. Minha coronel da época diz, não vou trocar você, mandar você que é instrutora para ficar lá, porque vão me mandar um outro policial que... Não. Aí eu fiquei arrasado. Aí nesse meio tempo que acontece, umas 2 escolas da polícia são inauguradas. Uhum. Já tem a de Niterói, inaugura uma em Campo Grande, eu morava lá, falei, opa, é minha hora. E inaugura uma em Caxias, eu falei, opa, Caxias, é minha hora. Uhum. Envio o currículo, sou selecionada, meu telefone toca, estou dirigindo para um tenente, indo para a Barra, meu telefone toca, não pude atender, e ele olha para minha cara, tipo, se ela atender vai dar ruim, né? Aí eu fiquei quietinha, e quando finalmente eu chego num local lá que eu paro a viatura, que eu posso atender, eu retorno, era o QG, dizendo que eu tinha que aguardar, meu nome tinha sido selecionado para trabalhar na escola de Campo Grande, e eu fico muito feliz. E o que eu tenho que fazer? Nada, você vai aguardar que seu nome vai ser publicado. Isso foi em setembro. Vibrei. Aí veio setembro, outubro, novembro, dezembro. Nada. Aí eu ligo para um tenente amigo e falo, chefe, aconteceu isso. Ele falou, calma aí, vou te ajudar. Ele vai lá, pessoalmente, e diz, olha, seu currículo está lá em cima da mesa da coronel. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí eu não sei o que aconteceu. Mas espera... Aquela coronel que te negou... Não, já era outra. Ah, ele vai direto na escola de Campo Grande. Olha, realmente você foi selecionado, seu currículo tá lá, tá, te espera. Só que nada acontece. E aí, para encurtar a história, vem o mês de janeiro. Estou eu em Copacabana,
patrulhando de bicicleta, eu e um colega, tem 3 menores, era uma menina e dois meninos, eles estavam efetuando assaltos, a transeunte, e estavam, furto na verdade, né, pegando lá só celulares, e nós conseguimos apreendê-los. E aí ficou bonito na fita, porque nós pegamos, chamamos apoio, conduzimos tudo direitinho, conseguimos pegar a mercadoria de volta, os celulares, ficou bonito. O que nós conseguimos? 2 dias de folga. Falei, opa, 2 dias de folga, somada mais 2 dias que eu tinha em casa, né, normal, 4 dias. Parti Cabo Frio, vou para casa do meu tio. E aí quando eu vou para casa do meu tio, meu telefone, chega uma mensagem de uma colega, que eu tinha trocado o número com ela, e olha seu e-mail, Niterói convocou. Falei, o quê? Concurso 2016, Niterói chamou todo mundo. Falei, não é possível. Aí quando eu olhei, eu tinha dali a 4 dias para me apresentar. Caramba. Então foi Aí assim. nessa hora o que faço? Continuo na polícia ou vou? Nessa hora, a primeira pessoa para quem eu ligo é a minha mãe. E aí eu dedico esse podcast para ela. Aí a mãe vira e fala, o que seu coração tá mandando? Não, minha mãe já diz assim, tem nem o que pensar. Doido pra tirar ela. Tatiana, não tem nem o que pensar, é agora. Isso. E minha mãe é apaixonada pelos meus alunos. Minha mãe é apaixonada pela Miss, tá? Minha mãe conhece. Então, assim, todos os meus alunos, minha mãe faz questão de todas as escolas que eu trabalho, minha mãe vai lá para conhecer meus alunos. Então, assim, minha mãe ficou muito feliz. E aí eu não penso 2 vezes. E eu peço para sair da polícia. Já volto mesmo. Faço todos os trâmites necessários. A polícia não aceita de imediato, porque tem um trâmite de 45 dias para você sair. Eu venho aqui pro 12, fico ali no 12, escondidinha. O coronel do 12 faz de tudo e fala, fica. Eu fiquei tomando conta da filha do coronel. Meu Deus do céu. A menininha dele tinha 1 ano e pouquinho. Eu fiquei tomando conta da filha dele. Porque geralmente a força a PM, que é Força Auxiliar, né, que chama. Força Auxiliar. A Força Auxiliar, o que seja a Marinha ou o Exército Aeronáutico, que são os militares, eles, por mais que você não queira, eles investiram em você. Sim. Gastaram dinheiro com você para te treinar, todo esse treinamento, tudo tem um custo. Tudo bem não, mas assim, é o Estado que paga. É o Estado do Rio de Janeiro, é o Estado que paga, mas tem um custo. Então, quem está lá em cima, quem entende como é esse processo, quem entende tudo, eles não são muito fã de que a pessoa saia assim por livre, espontânea vontade. Exatamente. E para os meus colegas, assim, você é louca. Há uma grande questão que eu não recebi parabéns dos meus colegas. Porque eu tenho amigos que saíram, eu tenho uma amiga que saiu que foi para o INSS, todo mundo vibrou. Então a brincadeira é, caiu para cima, né? Foi para um concurso federal, vai ganhar mais. Mas e eu? Eu voltei a ser professora, então é uma coisa menor, né? Você voltou para trabalhar com crianças, ângulo, né? Ponto de vista deles, né? Depende do ângulo de quem tá vendo e depende do ângulo de quem tá vivendo. A importância é para você, pô. O que tá te fazendo bem? De repente você tava lá e não tava te fazendo bem. Exatamente. Fisicamente, mentalmente. Né? Exatamente. Depende do ângulo que quem tá olhando, que de repente nem... Aí hoje, então... Nem tem a visão que você tem, tipo. Que nem tem a visão que você tem do que pode acontecer lá na frente. Muitas vezes isso acontece, né? Sim. Eles estão vendo, mas será que a visão deles está vendo além das cortinas, além disso, ou só está vendo ali aquele momento ali, a parte financeira? Exatamente. Nada paga, assim. Nada paga. Não, tem um amigo nosso que fala que quando você trabalha com o que ama, você tá de férias o ano todo. Você tá fazendo o que gosta, então você tá curtindo, tá? Isso é muito importante. Sim. E você parece que faz o que ama. Não, tenho quase certeza disso. Sim. Não tem como não fazer isso aí. Sim. Ainda mais ser professora, cara, não ficar na sala com esse monte de criança correndo pra lá e pra cá. Tem que ter disposição. Aí hoje você tá como educadora e fala mais um pouco. Qual é a sua experiência, o que você tem pra falar? Eu entro em 2019 para ser professora de apoio, professora de apoio educacional especializado. Como é que funciona, né, na rede de Niterói? O professor de apoio, ele trabalha na sala comum
sala de aula Sim. com o professor regente. O professor regente é aquele que vai fazer junto com o professor de apoio. É assim que funciona. Todo o planejamento das atividades, né, avaliação, tudo junto. Eles trabalham num regime, vamos dizer, colaborativo. E o meu papel é fazer com que as crianças com deficiências, crianças autistas e tudo mais, elas possam ter as aprendizagens, todo o currículo adaptado para elas. Então, eu chego com esse papel. Mas quando eu chego em 2019, eu estou muitos anos afastada, né, de sala de aula. Então, tudo que eu vim aprendendo ao longo desse tempo foi informação, foi tudo assim, a rede que me ofereceu, a formação em serviço, formação continuada em serviço. Sim. Então, mas eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, assim, de imediato foi, eu preciso, para ontem, o Niterói me chamou voltar a estudar. Então, eu corri, falei, vou fazer uma especialização. Se preparar. Eu fui fazendo cursos online, mas logo que eu cheguei, né, a rede já foi oferecendo os cursos sobre autismo e tudo mais. E aí eu fui para a UFRJ, não consegui nada na área de educação inclusiva, aberto naquele momento. E aí eu consegui passar para uma pós-graduação Lato Sensu em alfabetização, leitura e escrita pelo UFRJ. E aí fiz uma especialização, mas porque eu entendi naquele momento que eu precisava me atualizar, eu precisava voltar, né, enfim, me capacitar. Explica para... Vai lá, tá. É o mais velho que vai? Então vai. Tá, só uma dúvida aqui, até pra galera que, de repente, quando um pai, ele tem uma criança com uma deficiência especial, como é que ele procura esse colégio, como que ele, na filha dele tem uma dificuldade, alguma coisa, como ele vai até vocês para você preparar ele, a sala de aula, o convívio, né, essa adaptação até com o aluno, e não sei como que é lá o aprendizado, se é diferente, ou esse precisa de ter mais atenção assim, dessa forma, como que ele busca isso? Qual colégio que ele sabe que o filho dele pode estudar, ou é qualquer colégio ele pode estudar? Então, a primeira coisa é que a escola ela não pode se negar a receber. Né? Nenhuma escola não pode se negar a receber essa criança. Então, se o pai ele vai fazer a matrícula. Se a criança já chega com um laudo, nós somos informados naquele momento. Ó, a turma X, na nossa turma desse ano, por exemplo, nós temos 6, 7 crianças com deficiência. X crianças que têm laudo. Então, de antemão, nós vamos preparar todo o planejamento, as atividades, vamos adaptar. Lógico, no primeiro momento nós vamos conhecer essas crianças, vamos fazer toda a parte de observação e vamos adaptando aos poucos. Agora, os pais, eles chegam assim, né? Nós que eu trabalho com educação infantil, primeira infância, o que a gente observa? Que os pais, eles chegam completamente perdidos, sem a orientação. Sim. E para as crianças com deficiência, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e um olhar muito acolhedor. Eu sei que a palavra está muito na moda, empatia, mas é fundamental, porque é muito difícil. Sim, claro. É aquela coisa que você sonha com aquela criança, né? Eu não gosto desse termo, é aquela criança perfeita e tal. Mas você não imagina como é que você lida com essas dificuldades de comunicação, de interação. Você não sabe, a vida não te preparou para isso. Então, às vezes é mais difícil para os pais do que para a própria criança, porque não está entendendo. O pai já acha que vai ter um preconceito, vai ter alguma dificuldade sim. em relação a bullying ou qualquer outra coisa, enfim. E acontece, nós temos que estar preparadas para lidar com isso. Como fazer isso no dia a dia, diminuir o máximo. A gente vai conseguir eliminar tudo isso 100%? Não. Mas como diminuir isso? Então, é muita conversa com as crianças, são práticas. Na nossa rodinha, né? Nós fazemos a rodinha de conversa com as crianças. Então, nós falamos ali abertamente. Olha, o nosso amiguinho tal não gosta que fique falando muito alto. Vamos falar um pouquinho mais baixo, né? Então, tudo, nós conversamos com eles assim sobre tudo, abertamente. A gente tem uma tendência a achar que as crianças não compreendem. Eles entendem? Tudo. Sim, tudo. Da maneira deles. Da maneira deles, e eles entendem sim. Então, assim, ter uma conversa o mais franca possível com eles. E assim, eu tento, né? Nós tentamos, eu sempre falo nós, porque eu pego sempre referência para a Verônica, meu apoio, sempre esse acolhimento com os pais. Mas eu vou me dirigir um pouquinho mais às mães, quando eu falo, né, dos pais, porque não tem... Quem está mais presente? Não tenho como não falar dessa experiência, né, como professora de apoio desses anos, de ter vivido na prática a solidão das mães atípicas. Elas sofrem demais.
em 2019, quando eu ingressei, na escola em que eu trabalhava, que não é essa desse ano, de 2023 para cá, na escola em que eu trabalhava, todas as mães se separaram. E aí, meu aluno foi embora, eu fiquei, meu aluno que morava em Niterói foi morar no Rio, os pais se separaram. Aí da minha colega também, mas ainda permaneceu na escola, o meu foi embora. O outro também, eu falei, opa, como assim? E é gritante, assim, é surreal, Então, como é que você faz? Então, tem que ter muito cuidado para acolher essa mãe. Porque são mães, são mulheres, a grande maioria, mulheres que ficam sozinhas, mulheres sobrecarregadas, que não conseguem ter acesso às questões básicas de saúde para conseguir um pediatra, um neuropediatra, as terapias. Gente, é uma fila gigante. Hoje já tem um estudo dizendo que 1 a cada 36 nascimentos, né, nasce criança autista. É isso aí. Então, o nosso sistema... Não é isso? Então, o nosso sistema também está sobrecarregado. E isso chega na escola. Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso. E também é importante dizer, né, que a escola não é esse lugar, rede de apoio total, não é isso, né? A gente tem um papel da escola, mas a gente tem que ter também esse olhar cuidadoso com essas mulheres, com essas mães, né? Tem um projeto, algo que tá Teve a psicóloga aqui, foi a nossa segunda entrevista. Uhum. A psicóloga aqui, ela falou isso. Quando ela pega uma criança, que ela começa a tratar, que ela começa... E ela consegue identificar logo no início, ela não começa a tratar diretamente a criança. Primeiro ela vai nos pais. Exato. Ela vai nos pais para entender o que está acontecendo, qual está sendo a relação deles com a criança, como está sendo essa relação, para depois ela começar a tratar a criança. Porque se ela tratar a criança e os pais continuar fazendo a mesma coisa, não vai aceitar. Agora só do que você falou aqui, segundo os dados mais recentes dos Centros de Controle de Prevenção dos Estados Unidos, do CDC, cerca de 1 em cada 31 crianças de 8 anos foi identificada com transtorno de espectro autista, né? O TEA, né? Isso. Aí isso representa aproximadamente 3,2% dessa faixa etária. Essa média aí. De repente no Brasil até um pouco mais, né? A nível global, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 1 a cada 100 crianças apresenta característica do espectro autista. 1 a cada 100, muita coisa, né? Muita coisa. E se você conhece um autista, você conheceu um autista. Nenhum autista é igual ao outro. É igual ao outro, né? Por isso que é espectro. Esse ano nós temos 6 alunos autistas, né, na nossa sala. Nós temos 7 crianças, sendo 6 autistas. Um completamente diferente do outro. Gente, é incrível. Eu tenho um verbal, um não verbal. Eu tenho um que... gente, é surreal. Eu tenho um que gosta de abraço, toda hora vem aqui me dar um carinho. Tem outro que já não gosta. Tem um que entende tudo no... Essa história é engraçada, que entende tudo no sentido total, literal. E aí eu sou muito brincalhona. E aí um dia a turma numa bagunça, eu brinquei com eles. Eu saio da escola, vou pra academia, então eu tava com uma bolsa bem grandona e eu brinquei com eles. Falei assim, vocês estão fazendo muita bagunça. Vou ficar mais nessa escola não, vou embora. Abri minha bolsa, falei, vou pegar minhas coisas, vou embora, vou voltar mais não. Sabe o que eu vou fazer? Vou atravessar a rua, do outro lado da rua tem uma outra escola municipal de ensino fundamental, que eles falam que quando sair da nossa UMEI vão para essa escola. Falei, eu vou trabalhar lá na escola tal, lá do outro lado, vou trabalhar lá, porque lá não tem criança que fica fazendo bagunça igual vocês, não. Mas eu estava brincando. E aí, esse meu aluno, autista, suporte 1, entende tudo no sentido literal, pescou. No outro, dois dias depois, a mãe chega pra mim e fala assim, a mãe é lá do norte e tal, Tatiana, mulher, queria falar contigo. Eu falei, que foi? B, eu vou falar o nome dele, né? B falou comigo, ficou triste. Falou, tia Tati vai sair da escola. Eu falei, eu? Não vou sair não. Até você lembrar do que eu tinha falado da brincadeira. Eu não. Eu falei, não vou sair não. Ele falou que você vai sair da escola, tu vai trabalhar na escola tal. Aí eu falei, não, desculpa. Aí eu expliquei pra ela, falei, não, eu tava brincando, porque eles fizeram isso. E aí, com ele, eu tenho que ter o máximo de cuidado. Aí eu chamei ele, falei, vem cá, B. Não, a tia Tati não vai sair e tal. Então, ele é
E aí, importante diferenciar. Suporte 1, verbal, nessa criança, por exemplo, verbal, se expressa muito bem, com riqueza de detalhes, impressionante, brinca, compartilha brinquedos, e anda em ponta de marcha, anda na ponta do pé. Já tem as características Tem umas características. Aí você pensa, precisa de suporte, tranquilo, né, e tal. Não. Ele tem uma questão, essa criança, por exemplo, no suporte 1, que tem uma questão ali de ansiedade gritante. Então, muitas vezes, no suporte 1, ele pode ter, né, uma característica de falar bem e tudo mais, mas pode ter outras questões, né, mais sensíveis, que são pontos de atenção e que sim precisam serem trabalhados, que merecem que você esteja ali atenta e mediando. Exemplo, né, para você parece bobo, mas não é. Ele teve uma ansiedade por conta de um controle de videogame que o pai comprou e que demorou a chegar. E ele chorava para mim, falava, meu controle, o controle. Eu falava, meu Deus, que controle é esse? E aí, conversando com a mãe, eu falei, poxa, é um controle que vai chegar e não chegou. E ele passou um dia inteiro na escola chorando por conta desse controle. Então, por conta de um controle, isso afetou toda a rotina de um dia. Sim. Suporte 1. Então, assim, cada autista é um autista. E vocês identificam isso só vendo, convivendo, ou tem algum teste, alguma coisa? Então, para poder classificar eles nesses níveis? Essa classificação é pelo DSM, né? Classificação médica, DSM-5, que tem, grupo, né? Tem os testes. E aí são os médicos, os neuropediatras, mas já chega na os psicólogos, são eles quem fazem, né? Sim. Nós fazemos somente a parte pedagógica. Então, assim, não faço nenhuma parte de avaliação nesse sentido. Nós olhamos, assim, a questão das interações, da comunicação, da linguagem, né? Do desenvolvimento do desenvolvimento dia -dia, ali no dia a dia. Já chega para vocês no colégio, ele tem essa chega com um laudo. Com laudo. Agora, por exemplo, se a família chega com um pedido médico, né, e chega muito pra gente, assim, o pedido, a psicóloga dele pediu para vocês podem fazer um relatório avaliativo. Aí nós fazemos um relatório. O que esse relatório precisa conter? Aí nós colocamos lá a questão comportamental, como é que ele brinca, se ele compartilha brinquedos, né, como ele se movimenta no espaço escolar. Isso tudo nós podemos colocar ali, né? Toda a questão da parte pedagógica, das aprendizagens, toda a parte de linguagens, troca fonemas ou não. Mas toda a questão assim médica, não, nada disso. Tem uma parte meio estereotipada nisso daí. A gente vê, são 2 filmes que eu gosto. Um foi um Rayman, com Tom Cruise e Dustin Hoffman, e agora o que passou o último foi o Contador, né, com Ben Affleck. São que falam do Contador. Eu não sei se é diferente, eu não sei se é esse, nem sei se é o termo que fala, né, de se afeta ou se tem a ver com QI, se eles focam mais em alguma coisa, ou se é mais um estereótipo de filme que eles pegam uma parte só do que acontece e fala num filme. Tem a ver isso também? Que eles conseguem focar muito mais em uma coisa do que... Tem um hiperfoco? Tem algum nível que seja parecido com isso? Tem algum nível de autismo que seja parecido com isso? Tem um estudo, um marcador, né, que eles falam, acho que eu até anotei aqui. Tem sim. Tem que ser o déficit na comunicação social e os comportamentos ou os interesses restritos e repetitivos. Então, tem que ter esses 2 marcadores, assim. E é bem... Você consegue identificar. Então, já tive crianças com um interesse muito, muito grande em calendário. Cara, deve ser uma coisa incrível para você, que toda hora você está aprendendo uma coisa assim. Calendário, onde ele visse um calendário, pela escola inteira, ele entrava em sala, entrava em secretaria, ele precisava... Aí ele pegava? Um calendário. Já tive a criança focada, eu tive uma criança em 2019 que não era meu aluno diretamente, mas era aluno da escola, e a questão dele era passarinho.
o tempo todo, desenhava passarinho sem parar. Tinha uma que era só tartaruga. A família chegou a levá-la para ver o Projeto Tamar, porque era só tartaruga. Então, eles têm realmente a questão de um foco, de um interesse específico, tem. Então, e agora, a questão do suporte, 1, 2 e 3, né? Sim. O clássico, que normalmente, em alguns filmes, aí você fala do Tom Cruise, né? Às vezes eles colocam muito o suporte 3, né? Que é a questão mais do autismo mais agressivo, um comportamento mais estereotipado, é mais o autista do suporte 3, né? Não verbal, aquela coisa mais... Porque tem que vender, né? Também tem aquela coisa, né? A gente tem que fazer o filme, tem que falar do autista, mas ele também tem que vender, né? Tem esse... Mas o que eu acho que a grande questão que me chama muita atenção, sobretudo o que eu vejo hoje, né? Não é tanto o clássico, né? O suporte 3. Mas eu vejo muito o suporte 1, que está aí no nosso meio, e que você não dá tanta atenção, porque mascara, você não percebe. Acho que só tímido, às vezes tem ali e você deixa passar, não tem um olhar tão atento. E no filme, o filme ajuda nessa coisa, chamar a atenção para essa coisa que acontece no dia a dia, a gente não percebe, que é o autismo, que é a criança autista, ou você acha que dá um estereótipo que não ajuda pro seu, assim, que tem na cabeça das pessoas? Esse estereótipo que o filme passa, ele ajuda ou ele não? Eu não sei te dizer muito, porque já tem tanto tempo que eu vi esses... O último que passou agora, tem pouco tempo, saiu 2, o Contador. O Contador eu lembro, assim, eu acho que sim, acho que o Contador eu acho que ajuda mais. Interessante. O Contador ajuda mais, assim. Sim. Acho que é porque eu tenho uma visão, sempre que eu olho o filme, eu já estou pensando lá na crítica, mas eu acho que sim. É o que eles estão fazendo com as crianças. Não, mas ajuda sim. Sim. Mas eu vou, de novo, sempre vou bater nessa tecla, né? Nenhum autista é igual ao outro. É incrível como eu tenho 6 crianças e cada uma é de um jeito. Eu fico doida, assim. Tem dias que... Acho que para ilustrar, no último dia de aula, eu estava sentada e aí eu até pedi que a Verônica tirasse a foto, que eu tive que rir. Que eu estava com a suporte 3, que dá um trabalho super desafiador, que eu amo. E o outro, suporte 2, lindo também, que eu amo, mas que adora fazer um carinho, da beijo. Aí eles ficaram com ciúme, né, Verônica? Aí vem um, e esse suporte 3 pesado, grande, que está com 6 anos já. E ele vem... E para minha surpresa e emoção, senta no meu colo. Eu falei, não, no meu colo não. Ele senta aqui. Aí eu venho com ciúme, senta também. Eu falei, tira uma foto, registra esse momento histórico. E graças a Deus, um não bateu no outro. Porque senão eles brigam. Sim. Eles brigam, então eles ficam ali naquela disputa, assim. Então, são esses momentos que eu, de novo... Gratificante, né? Gratificante. Sim. Só pra gente fechar aqui, então, em relação ao que você comentou aí sobre os pais, que precisam de apoio, mas isso ainda não tem um projeto e não é algo que a escola, né, ofereça. A escola dá mais o suporte para as crianças, tipo, transporte também. Quando a criança é deficiente precisa, isso aí é com a escola também ou é um outro... O transporte, tá dizendo? Então, tem transporte escolar, sim, ou com van, deficiência física que precisa levar e tal. Sim, e também, até para autistas também, de suporte 3, também tem. Também é disponibilizado, sim. E isso as mães pedem na escola, no colégio? Pedem na escola, sinaliza, a escola, se eu não me engano, faz o ofício direitinho e sim. É importante dizer que a escola nunca, eu sempre vou dizer isso, a escola não vai dar conta de tudo. Sim. A gente não dá conta, e não dá conta mesmo. Quando você falou da questão da psicóloga, né? E as mães, os responsáveis precisam muito de um apoio psicológico. Terapia resolve tudo? Não. Tem racismo, né? Tem desigualdades, tem questões de não acesso aos serviços básicos de saúde. Tem muitas outras camadas. Sim. Mas a terapia é fundamental. Eu faço terapia quinzenalmente. Não abro mão. Eu faço atividade física 3 a 4 vezes por semana. Não abro mão. Porque eu entendo que eu preciso me cuidar. Na educação infantil, o meu corpo, e principalmente com as crianças com deficiência, o meu corpo é meu instrumento de trabalho.
Eu preciso sentar numa rodinha, eu preciso brincar com essas crianças, eu preciso ter força, né? Eu preciso ter vigor físico. Então, eu estou sempre à disposição. Meu corpo, não existe essa coisa assim, não vou sentar porque eu tô com a calça jeans e vou me sujar. Não existe isso. Eu vou sentar, eu tô totalmente à disposição dessas crianças. E mentalmente, eu preciso estar bem. Sim. Eu tenho que estar equilibrada. Porque, diante de uma desregulação, diante de uma crise, eu sou o adulto dessa relação. Eu não posso perder a cabeça. Quando eu estou muito cansada e eu sinto que, né, já deu o trabalho de 8 às 5, quando eu chego, vejo 2, 3 horas da tarde, eu não estou mais aguentando, porque sou humana, Sim. eu respiro, minha amiga diz pra mim, desce, bebe uma água. E eu desço e bebo uma água. É isso. É um momento que eu falo, agora eu preciso parar também. É um momento da proteção. É uma proteção para mim, é uma proteção para minha criança também. Mas e esses pais? E essa mãe, como é que ela faz? Não, com certeza. Eu até informei isso quando a psicóloga veio aqui, né? A importância que deveria ter já as escolas ter esse acesso, né? A psicóloga já está disponibilizando para alunos, até, não sei para os pais como seriam, né? Mas assim, já ter isso no quadro da educação seria interessante. Não sei se já tem. Não tem. Não tem disponibilidade no colégio para ter atendimento lá, terapia. Não tem. Nenhum colégio. Seria uma boa ideia, né? Uhum. Já está tratando ali. Na sua visão, assim, você acredita que a formação do pessoal, das pessoas que trabalham com a criança do espectro autista, do TEA, elas estão preparadas para trabalhar com isso? Tem ou elas têm que vir preparadas? Elas se preparam, porque assim, quando a gente trabalha na iniciativa privada, algumas empresas você dá o suporte, outras não, você que corre atrás do seu ou no caso sendo concursado do estado, ou seja, de onde você tem contato, as pessoas têm que procurar por si próprio um treinamento, um curso, alguma coisa assim, ou o próprio empregador dá esse suporte? O ideal seria que todos os profissionais, né, da escola, todos, né, tenham acesso à formação para lidar com toda a diversidade, com todas as diferenças, né, que perpassam a escola. Desde o porteiro, a cozinheira escolar, ao pessoal da limpeza. Eu sempre falo isso, né? Quando a criança ela entra na escola, ele não é meu aluno, ele não é aluno da Verônica, ele é aluno da escola. Ele foi ao banheiro, ele é aluno, ele é criança, ele é nosso. Uma coisa homogênea, né? É isso. É responsabilidade de todos. Então não tem essa história de fugir um aluno da... Não. É a criança X, é nossa responsabilidade. E eu lembro que, às vezes, na 2019, às vezes as pessoas me perguntam, zero, né, crua, e às vezes minha criança entrava numa crise e me perguntavam assim, o que ele tem? Eu dizia, não sei. E hoje, em 2025, às vezes, me perguntam e eu vou, sem problema nenhum, eu vou dizer, não sei. Porque é isso. Não tenho. É lógico que você trabalha com previsibilidade. Você faz de tudo para que aquele comportamento não aconteça. Eu faço de tudo. Eu tento o máximo diminuir um ambiente estressor para que uma crise não chegue. Mas ela pode chegar. Uhum. E aí me perguntam, o que aconteceu? Por que ele está assim? Às vezes, não sei. Então, assim, é muito importante, sim. Eu gostaria que fosse dessa forma. Mas as pessoas, a grande maioria das pessoas... Não entendem e tem uma tendência de passar a bola, né? Não deixa, isso é responsabilidade da professora, isso é responsabilidade do outro. Mas o importante é a sociedade, de uma forma geral, reconhecer que essas pessoas são sujeitos de direitos e elas estão inseridas nessa sociedade. Então, eliminar as barreiras, todas as barreiras, atitudinais, barreiras físicas, todas. É uma luta diária, né? Diária. Isso aí, até conseguir um processo desse. Tem algum país que você viu, ou que você estudou, que é exemplo nessa área? Tem algum local, assim, alguma cidade, que seja no Brasil, seja fora, que você fala, a gente poderia seguir bastante esse exemplo? Tem algum lugar assim? Confesso que eu não sei te responder. Tem algum lugar que você... sei. Assim, essa é a minha pergunta, porque assim, de repente tem algum local que você
você fala, pô, eu já ouvi falar, eu já li, não tem? Você acha que tem algum lugar? Não. Tem algum lugar assim que vocês acham que... Tem um país, uma cidade que dá esse suporte? Ou tem uma inclusão? Tem um professor chamado Luciano Lacerda, ele é doutor pela PUC São Paulo. Ele é do Instituto ABA. Ele é uma referência assim, nessa questão do autismo. Ele fala muito da Finlândia e tal. ABA é a Associação Brasileira dos Autistas? Não, é um método, tá. né, que trabalha toda essa parte comportamental, de técnicas, né, de mediação. Uhum. A Finlândia é um E, um se eu não me engano, ele fala da Finlândia. Eles são top em tudo, né? É o primeiro do PISA, né? É PISA, não? É do PISA. É PISA. Acho que é do PISA. Isso. E ele fala da Finlândia, se eu não me engano. Tem um vídeo dele que ele fala isso. Mas eu não... Confesso pra você que eu não sei. Não sei te responder. Tá vendo? Não sei, apareceu. Sempre parece. Não sei, liberta. Mas assim, vocês têm procedimentos? Já algo já... não, se acontecer isso, a gente age dessa maneira, dessa forma. Se for algo assim, se já tem algum procedimento de vocês, ou que no curso que foi dado, alguma coisa assim, ou aconteceu, aí cada professor, cada educador tem sua maneira de lidar com aquela situação? Você está falando de um comportamento... de uma crise, um comportamento, a situação que aconteceu. Eu vou falar que a escola é organismo vivo. Então, assim, é dinâmico. Você só sabe, não tem como, né? O que nós tentamos fazer sempre é a previsibilidade, né? Tentar diminuir o máximo esse ambiente estressante, menos coisa na sala. Seria poluição visual, né? Poluição visual. A gente tenta, né? Muito. Essas coisas, às vezes... Tem fone. Então, exatamente. Então, eu não tenho muito essa questão do manejo. Então, é muito o que acontece na hora. Então, algumas estratégias. Vou trazer de maneira prática. Isso aqui que eu trouxe, por exemplo. Sim. Nós temos a rotina do dia. Então, quando eles chegam pela manhã, eles pegam um brinquedo, pegam um Lego, tem livros na mesa, é o momento da acolhida, guardam a mochila, agenda, garrafa, tal. E aí vem o momento do café da manhã. E aí começa a grande questão, né? Eu tenho 7 alunos. Então, desses 7... Na sala são quantos? São 19. Então, desses 7, nem sei mais fazer a conta, me ajuda aí. Tantos não tomam café... Estou falando só das crianças, né? Com laudo. Não tomam café da manhã. Aí eu já sei quem não toma. E aí tem uma questão, porque ele não toma café da manhã na escola e às vezes ele nem quer ir para o refeitório. Ele quer ficar na sala. Ele quer ficar na sala. Mas eu preciso ir para a sala. Eu preciso ir para o refeitório. E aí como é que eu faço? Pista de rotina visual. Aí eu pego aqui, ó. Tá tapadinho. Aí eu falo o nome da criança. Fulano, está na hora do café da manhã. Tá escrito aqui, ó, café da manhã. Uhum. E sempre uso a foto. Nunca uma imagem estereotipada, uma foto de um desenho, não, é uma foto dela, ou de um amiguinho da turma, e vou falando, é o café da manhã, vamos, aí eu começo a nomear, olha, o fulano de tal tá indo, olha lá, tá todo mundo descendo, aí eu deixo pegar um livro para acompanhar, um brinquedo da preferência, vambora, e muitas das vezes ela desce com o quê? Com o card na mão, me dá a mão e desce. Tem dias que isso funciona, que é uma maravilha. Aí eu desço feliz. Mas tem dia que não funciona, não. Que não desce de jeito nenhum. Não, aí desce se jogando e você vai... Aí tá assim, né? Aí você vai segurando esse aqui que tá se jogando e mais o outro. E é assim, é isso. Depende do dia. Depende do dia. E tem dias que tá tudo ótimo. E aí chega lá... Ele nesse dia ele não come, adora manga. Nesse dia, não quero manga. É assim. Tatiana, isso acontece só com as crianças com deficiência? Não, isso acontece com criança. Criança, porque normal. São crianças. Então, eu acho que... E também olhar a criança com deficiência como criança. Tem um dia que você... Eu sempre respondo isso, né? Também quando me perguntam o que ele tem, eu falo, não sei. É ser humano. Então, tem um dia que você não dormiu bem.
você acordou indisposto, isso é normal. Então, mas normalmente funciona bastante. Uma outra coisa que nós usamos, né, que eu trouxe também aqui, que é o termômetro das emoções. E aí, Tatiana, como é que o termômetro funciona? Esse aqui funciona apenas para suporte 1. Por que o suporte 1? Porque essa criança que nós estamos no suporte 1, ele fala muito bem, ele consegue narrar o cotidiano dele com riqueza de detalhes, ele consegue falar dos sentimentos dele. Sim. Então, com ele, funciona legal. Vou fechar aqui também. Aí é o termômetro. Então, nós temos aqui as emoções que nós colocamos bem basiquinhas. Felicidade, feliz, com medo, triste e raiva. Então, depois do café da manhã, nós voltamos para a sala, colocamos eles em roda, em círculo. Educação infantil é chão. Não é todo mundo na mesinha quietinho. Não. Organismo vivo. É brincadeira, é roda, chão. Outra coisa, gente, não adianta você chegar às 5 horas e achar que você vai encontrar seu filho lá limpinho, o cabelo assim. Isso aí é outra escola. Não, essa é a escola lá na Finlândia, talvez. E a escola é o quê? De 8 às 5? De 8 às 5. Então, está previsto o descanso, mas então é isso. Então, rodinha eu falo que é o momento que eu mais gosto, porque é o momento da troca. Na rodinha, nós cantamos, marcamos o calendário, o dia da semana, nós conversamos, se é numa segunda, nós falamos sobre como foi o seu fim de semana, e eles contam tudo. Então, e falamos também sobre as emoções. Todo dia falamos sobre as emoções? Não. Tem um time. Você começa a perceber. O termômetro das emoções, ele pode aparecer numa quinta-feira. Ele pode aparecer numa quarta. Porque você começa a sentir que tem alguma questão ali acontecendo. Sim. Tem 2, 3, 4 crianças, ou às vezes uma criança só que está mais apática, que está mais arredia e tal. E aí nós trazemos o termômetro para cá. Nós temos... Aí aqui, ó, a gente pega um pregador, aí tem o nome da criança, e aí ele fala, como é que você tá se sentindo? Aí ele vem falar, eu tô me sentindo... Você escolhe aqui, tá feliz, tá com medo, tá com raiva, tá triste. Aí ele fala, tô com raiva. Você tá com raiva? Esse aqui, posso nem postar o nome dele, porque ele vive com raiva. Eu falo pra ele assim, meu Deus, você é meu mal-humorado favorito. Pra viver com raiva tem que ser vascaíno. A mãe dele sabe, eu já falei pra mãe dele. Falei, olha, ele é meu mal-humorado favorito. Aí eu viro pra ele, mas por que você tá com raiva, fulano? E assim, gente, é umas coisas hilárias. Eu tô com raiva porque minha mãe não comprou X coisa. Tô com raiva porque meu irmão... É assim, criança. Aí ele vem, ó, aí movimento de pinça, ó, indicador, ele vem. É importante fazer esse movimento. Ele vem aqui e coloca. Tô com raiva. Bota o nome dele aqui. E aí eles vão completando. E o que é aleatório, não tem significado, você que pensa, porque eles vão falando e vai saindo. Vai botando aquilo pra fora, né? Vai colocando leve, né? Pra fora. E aí o pulo do gato é aprender a nomear as suas emoções. Essa geração precisa nomear as suas emoções. Nós não fomos educados, educados para falar. Nós fomos educados para... Engole o choro. Tá chorando por quê? Bobeira. Para com isso. Você é homem, pô. Vira homem. E na nossa turma, né? Eu posso falar, nossos pés pisam. Nós não somos assim. Verônica e eu, nós sempre falamos, você está chorando? Mas o que aconteceu? Senta aqui. Fala para mim. Aí fala. Chora. E já tivemos situações de, não quer falar? Posso te dar uma folha? Você quer desenhar? Aí você dá uma folha. Batata. Dá uma folha. Dá um giz. Dá nós temos uma caneta lá, pelo preto. Maravilhoso, só para desenhar. Sai um desenho ali e o desenho te diz... Tudo. Muito bom. É esse o momento. E aí tem uma outra coisa que eu também gosto de dizer, que os silêncios. Eles gritam alto. Eu ia perguntar isso aí, que você falou que os silêncios também ensinam, né? Muito. Os silêncios nos ensinam muito. Dá um exemplo aí, Biel.
Eu acho que 2 coisas, né? A primeira é que a gente, nessa sociedade que a gente acha que criança tem que fazer tudo o tempo todo. E eles chegam de manhã, pega um brinquedo, bota um Lego, não sei o quê. E aí um dia eu virei pra Verônica e falei, vamos deixar eles à vontade? Porque tem vezes que chegam de manhã, pensa comigo, acordou, tava na sua cama quentinho, tá fazendo frio, poxa, me acordam de manhã, me dão um banho, e aí eu tenho que ir pra uma sala, nem queria estar, chato né? Pra caramba. A vontade de ficar dormindo. Aquela professora falando, né? Você não quer. E aí deixa ele lá, então eu brinco, né? É o momento do nada, deixa ele no momento dele. E às vezes tem crianças que estão muito caladas e o silêncio realmente nos gritam, nos dizem muitas coisas. Você observar aquele silêncio, aquele momento do recolhimento. Mas quando eu trago essa fala do silêncio foi por quê? 2019, quando eu entrei, o meu aluno ele era não verbal. E eu, durante os primeiros 15 dias, ele não me olhava. E eu ficava na escola, não vou chorar, eu ficava na escola de 8 ao meio-dia e de umas 18 eu tinha que ir pro 12 para cumprir o expediente administrativo e esperar o trâmite, né, para ser publicado em BOL PM para que eu pudesse sair da polícia. Eu tinha que esperar os 45 dias. Então você chegou a estar já no colégio e ainda na polícia? Então. Ainda na polícia, quietinha lá, cumprindo o expediente administrativo. E essa minha criança, ele me deu uma mordida enorme. E aí inchou meu braço, tal. E aí, quando eu cheguei no batalhão, o meu colega de viatura do BPTUR me encontra. E ele fala, é isso que você quer pra sua vida? Ficar sendo mordido e tal. Pô, parecia até que você ia ficar sendo mordida todo dia. Não saberia o que responder. Só que na manhã seguinte, essa minha criança, eu tô com ele sozinha no parquinho, ele não tava ali muito legal. E eu levo ele pro parquinho e quando ele vai descer o escorrego assim, ele olha pra mim. Sem me dizer nada. Pela primeira vez ele me olha. E aquele silêncio me diz tudo. Desculpa. Eu acho que era... Eu te vejo, eu sei que você tá aqui. E aquele silêncio me disse tudo. E aí aquele dia eu acho que eu tive a certeza, é aqui que eu quero ficar. É mais fácil, é melhor levar uma mordida do que levar um tiro, né? Melhor correr o risco de uma mordida, não vai ser todo dia, mas é melhor correr o risco de uma mordida do que um tiro, né? Eu fiz um livro pra ele, né? Ele saiu da escola. Isso, mostra pra gente. Ele saiu da escola, não levou o livro, eu fiquei arrasada. Esse livro é dedicado a ele, tem o nome dele aqui. É Pedro Lucas, eu já tive 2 alunos Pedro Lucas depois dele, tem o nomezinho dele aqui. Ele amava dinossauros, aí tinha um dinossauro, já destruíram, tá, gente? Tinha um dinossauro aqui, formato de dinossauro aqui. Então é um livro que eu fiz pra ele, todo pensado nele. Aí aqui tem as letrinhas aqui dentro, todo alfabeto. Você vem aqui, coloca a foto da criança, ela pega a letra e vai montando. Pô, que legal. Você que fez isso aí? Não, eu encomendei. Não tem essas habilidades manuais, não, né? Mas eu falo, tem que patentear. Quem dera. Pô, e aí foi todo pensado nele. Isso aí é o que? É ábaco, né? Ábaco, né? Tem aqui os ovinhos, tudo dinossauro, tudo que ele gostava. Tudo para fazer movimentos de pinça, abrir e fechar. Mas assim, você você mandou fazer, mas você falou o jeito que você queria, é isso? Falei o jeito que eu queria e o que ele precisava. Muito legal. E porque eu era uma coisa assim, enfim. Tem um outro material também que eu trouxe, vou mostrar no então a gente fala beça. Meu Deus, eu não tenho. E deve ser assim, um pouco também triste, né? Não sei se é a palavra, mas tipo aí ele foi para outro colégio e aí você perde o contato, às vezes você já se apega à criança, né? Sim, mas aí eu gosto de dizer isso, né? Quando eu falo que a questão da terapia foi muito importante. Isso, né? Eu precisei trabalhar isso. Porque quando eu venho para cá, para Niterói em 2019, uma colega de trabalho senta comigo na sala de professores e fala assim, você precisa procurar terapia. E eu falei, eu também acho. Ela falou, não, você tá precisando mesmo. E ela fala bem sério comigo.
E eu procuro terapia, fico assustada. E a minha psicóloga fala assim, você está vivendo 3 lutos. E esses 3 lutos não foram bem elaborados. O primeiro luto é da profissão. Você não enterrou isso ainda. Da profissão que ela diz, da polícia. Da polícia, você precisa enterrar esse luto. E aí é uma história engraçada. Minha diretora é maravilhosa. Eu lembro da diretora estar entrando assim, na escola. Eu não lembro, não sei se era uma reunião. Aí quando ela passa, o que eu fiz? Fiquei em pé. Tipo, continue. Juro. Só faltou levantar e fazer, ó. Só faltei prestar continência. Eu ainda tenho, às vezes, o hábito de mão pra trás, assim, muito. Quem me conhece, eu venho aqui a mãozinha certinho e pra trás. Mão pra trás ainda tem um jargão ainda, que de vez em quando o jargão ainda da profissão. Tem. Ih, direto. Normal. Eu tento evitar, a gente também tem coisas que a gente fala e eu tento evitar. Principalmente quando eu não tô no meio. Mas às vezes sai, não tem jeito não. Sai ainda. E aí foi esse, assim, a questão da mudança de município. Eu saio de né, não só de Caxias, mas eu saio do Rio, tô morando no Rio, e venho para Niterói, família, amigos, tudo, e o divórcio. Também me divorcio em 2019. Tudo em 2019. Como é que a pessoa não pira? Eu recomeço. Tem que ter muita terapia pra isso, né? E aí, essa aqui é uma... Se eu conseguir abrir... Ai, meu Deus. Bota meus óculos, né? Gente, depois dos 40, só... Aqui. Essa areia, você consegue comprar nas lojas, assim, bem fininha. Como é que eu faço? Eu coloco numa caixa... Vou tentar fazer aqui. E aí, a criança está aprendendo a escrever. Vem indicador e faz. Tá. Faz a letra. Ah, legal. Letrinha do seu nome. Aí eu vou deixando, vai brincando. Então, assim, eles são muito sensoriais, eles gostam, deixam lá, e ficam mexendo. E eu procuro não deixá-la assim, fazer sozinho. Eu gosto sempre de trazer um coleguinha da sua preferência, porque aí eles ficam trocando. Então, olha. Muito legal. Aqui, a caixa, né? Caça-palavras, eles gostam também bastante. São coisas que você consegue comprar na internet. Eles gostam de criar, né? Fazer palavras, rodar assim. E aí, ó, fazem. Mãozinha. Vou mostrar aqui, ó. Mostrar pra essa câmera aqui. Ah, show. Essa areia aqui, vou mostrar aqui. Deu pra ver aí essa aqui? Vou fazer aqui uma letra aqui, ó. Aí eu coloco numa caixa grande. Coloco normalmente o nome, né? Já o nome no telhadinho, que nós chamamos de telhadinho, né? O nome ali, e ele vê e faz. Mas sempre usando a parte lúdica, brincando. As crianças, velho. Nunca com aquela obrigação. Gostou, né? Nunca com aquela obrigação, é sempre usando a parte lúdica. Pô, e tem uma questão também, cadê a caneta? Que às vezes muitas crianças não gostam, né? Algumas crianças não gostam de pegar no lápis, tem essa resistência. Então, assim, eles gostam e vão até você chegar no lápis, tem um caminho. Sim. Então, antes de pegar no lápis, eles precisam rasgar, fazer bolinhas, brincar. E aí, ó, tablet. Quer tablet? Eu tenho tablet sim. Aí vem com tablet, vão fazer. Aí faz o L. Aí vem aqui, apaga. E eles acham o máximo. Eu falo que tem tablet na sala. Então você precisa ganhar de alguma forma e atrair. E aí nós vamos chamando a atenção. Tem um outro aqui também, ó. Uma coisa que as crianças normalmente, né, autistas gostam muito, quebra-cabeça. Então esse aqui, ó, quebra-cabeça das sílabas. Eles gostam bastante. Esse aqui tem a imagem aqui. Ó. A uva. Uva. Aí vem e junta.
Então são palavras simples, aí tem as frutas, e aí você usa sua imaginação. E aí, assim, tem a fruta, e você pode ir conversando já sobre a questão da alimentação. E são coisas muito próximas, né? É importante você trazer tudo, não trazer nada distante do cotidiano, do dia a dia da criança, né? E tem criança que até hoje não escreve, né? Não gosta de escrever. Que fica velho e não gosta de escrever, eu conheço um montão. Fica velho e não gosta de escrever, não gosta de ler, não gosta de estudar. Essa última aqui é a... De repente eles foram autistas, eles são autistas. E deixa eu fazer uma pergunta. Assim, depois que a pessoa cresce e ela não teve esse aprendizado como deveria ter sido, que ela é autista, e ela não teve esse aprendizado, não foi identificado pela família, ou não teve acesso, ou por N motivos ela passou dessa fase. Tem alguma coisa, tem alguma maneira de resgatar, ou de tratar, ou de melhorar o dia a dia dela? Tem alguma coisa que acontece nesse sentido? No autismo é muito importante os primeiros anos, né? Então, até, se eu não me engano, os 5 anos crucial. Crucial, assim. Tanto o diagnóstico, a intervenção, os primeiros atendimentos. Então, por isso que a gente defende tanto, né? Eu sei que para muitos pais, muitas pessoas, as pessoas falam assim, poxa, em 2 anos já saiu laudo, acho muito cedo. Mas quanto mais cedo se identificado, confirmado, é o melhor. Começa o tratamento. O tratamento, as intervenções, porque o que é importante é que essa criança, essa pessoa, ela tenha qualidade de vida, né? Ela tenha independência, que ela tenha autonomia. No caso do autismo, é possível que uma criança, uma pessoa de suporte 1, ela possa, de suporte 3, ela possa ir para o suporte 2, se ela tiver todas as intervenções, todos os atendimentos adequados. Mas o contrário também pode acontecer, ela pode ser suporte 2 e evoluir. E regredir. Regredir, no caso? Ela pode, se ela não tiver um atendimento. No caso de uma pessoa, né, que tem o diagnóstico, nunca teve nenhuma intervenção, nenhum tratamento, a tendência dessa pessoa é ter uma piora na qualidade de vida, né? O que fazer num caso desse? Não sei dizer, né? Como vai ser? Então, é urgente que é uma questão de saúde pública, se pensar no máximo de atendimentos, enfim, e equipe multidisciplinar, né, para que, enfim, que a gente trate essa questão com seriedade que ela precisa. Porque essa parte de autismo, do tratamento, não sei nem se é essa palavra correta, desse aprendizado que a sociedade está tendo, eu não lembro de quando eu era criança de ter de ser tão falado assim. Olha que tem pouco tempo de que eu era criança. Pô, quase 50 anos, não tinha essas siglas todas, TDAH, tudo. Não tinha, a gente era tudo totoca. Só tinha totoca, mas assim, não tinha essa coisa de se falar tanto, de uma pessoa ter no colégio, uma pessoa para dar apoio. Eu só tive na minha sala, que eu me lembre, no Clélia Nance, eu sempre estudei em colégio público. Foi uma pessoa deficiente visual. Eu lembro, só isso que eu lembro. Não lembro de ter ninguém com nenhuma dessas deficiências, né, desses cuidados especiais que existe hoje. Eu não lembro. Eu tempo pra cá. E ainda tem aquela coisa de identificar, né? Eu tava lendo que tem cores que identifica quando a pessoa é autista, tem um nível também de autismo, tem pessoas que tem o tipo da bengala que identifica qual é o nível de deficiência visual que a pessoa tem, se eu não me engano, acho que verde é baixa, né? Não. Você faz identificações que ficam com as pessoas. Isso, com as pessoas, para você saber o que... Isso ainda está sendo pouco divulgado. Tem bastante, mas você sabe dessas cores, dessas identificações do autista, ou quais são as cores, quais são os símbolos que a gente consegue identificar quando a criança é autista? No caso do autismo é aquele cordão clássico, né, que é como quebra-cabeças, o vermelho, o azul, o amarelo, é isso. Agora, é importante dizer que o que nós vivemos agora é muito bom.
Evolução. Que bom que nós sabemos, Isso. temos nome para isso, temos conhecimento, cada vez mais está sendo discutido. Porque o que acontecia antigamente, e na minha cidade, por exemplo, que tinha uma pessoa chamado antigamente retardo mental, hoje em dia DI, né, deficiente intelectual, essa pessoa ficava, eu lembro dessa pessoa que ficava dentro de casa. Isso aí. E vou dizer mais. E não evoluía nada. Sem problema nenhum de falar isso. Eu morria de medo dela. Sim. Morria de medo. Porque eu lembro de chegar em casa e ver e ficar com medo. Né? E pessoas que ficavam trancadas em casa, que não iam à escola, que não andavam. Ficavam, os parentes também não tinham aquela instrução não antigamente tinham. vou procurar ajuda, vou ajudar ele a evoluir, ou ter pelo menos... Porque, assim, o que é complicado é que existiam os pais estavam naquela situação, não tinha instrução para os próprios pais, e a criança não evoluía, e quando os pais partissem dessa para melhor, o que ia acontecer com aquela pessoa? O que acontece com aquela pessoa? Que é uma grande questão também a ser discutida, pensada. Isso também muito nos preocupa quando chega na escola. Nós conversamos entre nós, o que será, né, dessas crianças, assim, que às vezes os pais já têm uma certa idade, a gente observa, fala, nossa, e aí, como é que vai ficar? São muitas coisas que nos atravessam, assim, que nos angustiam, né? E ela entender, essa criança que de repente no caso se torna adulta, e ela entender que o suporte dela, porque ela pode até não falar, mas ela vai entender que o suporte dela, que era a mãe ou que era o pai, já não está mais lá. Imagina como é que deve ser esse sentimento, essa solidão. Sim. Deve ser uma coisa pungente, né? Sim. Forte. E falar sobre isso, né, também é importante porque, de novo, né, sempre esteve aqui, sempre esteve no nosso meio. Outro dia eu vi alguma coisa assim na internet que eu fiquei pensando, né? Eu dizia assim, lembra daquele vozinho que você tinha? Que às vezes a avó falava assim, deixa seu avô que ele não gosta de muito papo. Sim. E aí, não sei se você já leu isso. Já leu isso? Aí falava assim, chegava uma visita lá na sua casa e falava, deixa seu avô porque ele não gosta de muito papo. E aí ele pegava as coisas dele, se retirava e ia pro quarto ali e ficava o dia inteiro. Era uma pessoa de poucos amigos, não fazia contato visual, não olhava para ninguém. Enfim, às vezes a pessoa tinha todas as características ali, e autísticas, e nunca recebeu um diagnóstico, e de repente, talvez é exatamente isso, essas pessoas sempre estiveram no nosso meio. Só as informações e não tínhamos Minha mulher fala que eu tenho isso. Acesso. Minha mulher fala que... tem, pô. Ela pode assinar já que você tem, te internar, inclusive. Exato. Ela vira e fala, não, você tem. Eu falo, que isso, rapaz? Ih, me erra. Agora já era. Agora que eu não tenho mais o que fazer, não. Aqui, deixa eu só perguntar. Aqui tem um dado aqui que fala, a rede ADDM, Autism and Developmental Disabilities Monitoring, do CDC, mostra um crescimento expressivo nas taxas de diagnósticos entre crianças de 8 anos. De 2012 era de 7 para 1000. 2006, não, desculpa, de 2012 era de 7 para 1000, de 2018 era de 23 para 1000, 2020 de 27 para 1000 e 2022, que é o último dado que se tem, é 32 crianças para 1000. Por que você tem uma ideia por que aumenta a quantidade gradativamente de pessoas, de crianças com autismo até 8 anos? Tem alguma ideia? Não tenho a menor ideia. Palpite. Sem base, um palpite. Por que você acha que acontece isso? Eu tenho pavor dos achismos. Não tenho. Não. No seu dia a dia, não é uma coisa que você estudou, mas no seu dia a dia você vivenciou algumas coisas que não está escrito no livro. Que algum dia alguém vai colocar no livro que vai servir de base para alguém. Mas, porque é isso que acontece. Alguém experimenta, bota no livro e aquilo vai para frente, vai servir como dado. Mas assim, no seu dia a dia, você entende algum motivo por que você viu alguma situação que... ou não? Se eu... fugindo completamente do que eu costumo fazer, mas se eu tivesse que arriscar alguma coisa, talvez eu diria alimentação, alguma coisa no campo nesse sentido de agrotóxicos, alguma coisa nesse caminho.
Eu ainda iria por esse caminho. Não falaria outra coisa. Sem base nenhuma também, claro. Não li isso em lugar nenhum, não vi isso em lugar nenhum. Mas assim, o que eu vejo que acontece com pessoas, com crianças que nascem quando a mãe tem certos problemas na gravidez. Quando a mãe tem problema ou psicológico, ou teve algum trauma grave, ou teve um susto grave, ou teve alguma coisa, eu acho que tem a ver com isso. Que isso possa passar para a criança durante a gestação. Porque isso aí, tipo assim, todo mundo fala isso, desde do médico até a mãe. Até a mãe, se a mãe sente alguma coisa, a criança sente também. Sim. Isso aí é o que falam. Então, eu acredito que pode ser não tudo, mas determinadas coisas que acontecem quando a mãe está grávida, que pode afetar a criança e de uma predisposição. Mas isso aí é só um achismo também, tá? Não estou falando nada disso. Isso aí é só um achismo que... Porque falavam que se a mãe levasse susto quando estava grávida, a criança podia nascer gaga, né? Que fala, ou gago, sei lá. Tinha um negócio desse. Eu já ouvi um negócio desse. Mas assim, eu acho... Não, mas até a psicóloga falou isso, eu fiz essa pergunta, né? Sobre traumas, que achava que ninguém na idade adulta chegava sem nenhum trauma. Ela falou, não, às vezes na barriga mesmo, na gestação. É o que você falou, que pô, às vezes se separa e a mãe já se depara ali sozinha e não sei o que. Então esse sentimento vai passando para a criança. Isso quando a criança nasce pode trazer alguma coisa, trauma já na criança que foi causado na gestação. Então assim, não sei se tudo leva para isso, mas assim, com certeza a criança na gestação ela acaba adquirindo alguma coisa que a mãe possa vir a passar. Mais achismo. Isso aí ela informou aqui, eu acredito também. Tem, não vou falar aqui, mas tem casos aí de mães que passaram por certas coisas e até agressão, né, durante a gravidez, e aí a criança veio com algum problema. Mas enfim. Tá, vamos voltar lá então. E assim, uma pergunta que tá aqui, você já teve alguma experiência assim em relação à criança que ela não tinha, foi o que você falou, né, da mordida aí, mas alguma outra experiência assim, uma criança que teve uma evolução e te surpreendeu muita coisa assim, tipo, deve ser interessante, né, uma criança que não se comunica e do nada se comunicar com você assim, igual também, mas a maior e melhor experiência que você já teve em relação a alguma coisa assim? Vou chorar horrores. Vou chorar horrores, assim, várias. Cita uma. Ai, sem chorar. Vou citar uma sem chorar, meu Deus. Cita uma que você já não falou aqui, mas Deus, essa daí eu assim, vou citar de uma mesma criança, porque é recente, porque aí eu falo dos atravessamentos de novo. Eu conheço essa criança, conheci essa criança em 2023. Eu conheci ele com 3 anos de idade. Ele é autista suporte 1. Quando eu o conheci, ele... muita rigidez cognitiva, pensamento rígido. E quando ele entrava, eu conheci ele em 2023 e eu entro nessa escola no final. Eu entrei na escola em setembro e transferida de outra escola. E aí, quando eu o conheci, ele entrava e sentava na cadeira amarela, sempre na cadeira amarela, tinha rodinha, 3 anos. Ele não ia para o chão. Rodinha amarela, chorava, não comia absolutamente nada, usava fraldas, mas não fazia nenhuma necessidade fisiológica na fralda, mas não queria tirar a fralda. Rígido. No parquinho, rígido. Ponta de marcha, sempre ponta do pé, rígido toda a vida. E aí, assim, ele é encantador, sou apaixonada por ele. E aí eu tentava me aproximar, é uma luta. E aí vai chegando no final do ano, eu começo a falar com ele, na escola é previsto um horário do banho. E aí eu falava com ele, fulano, vamos tomar banho? Não. Tudo dele era não. Não. E aí eu pego um boneco, levo ele para a sala de recursos, que é uma sala separada que nós temos, com um amiguinho. E comecei a levar o boneco. Vamos brincar com esse boneco, vamos dar banho no boneco, levar uma banheira, e fui levando várias estratégias.
E aí comecei a levar também, num banho com o boneco, tudo tinha que levar assim, 3 sabonetes líquidos para ele escolher o sabonete para dar banho no boneco. Vamos brincar depois de desfraldar o boneco, botar a fralda e tirar a fralda do boneco. Foi um processo. Isso levou um ano inteiro? Não, foi até o final do ano. Isso foi em setembro, foi até o final do ano. E aí, eis que um dia, eu tenho tudo isso documentado em foto, e eu chorei horror nesse dia, que eu falei, e aí fulano, vamos tomar banho? Aí ele olhou pra mim, do nada, vamos. Aí eu me segurei, falei, vamos. Então tá bom. E a mãe é muito organizada, a mãe tinha colocado toda a roupinha lá, eu fui lá rapidinho, peguei a toalha dele, aí eu coloquei 3 sabonetes, botei a roupa, botei 2 mudas de roupa que ele tinha, e eu falei, qual a roupa que você quer? Qual a cueca que você quer? Aí ele escolheu a cueca que ele queria, a bermudinha que ele queria, qual sabonete? Aí pode sentir o cheirinho, aí ele escolheu o sabonete, e fomos para o banho. Mas tinha uma questão, não vou lavar a cabeça. Ele falou isso? Tomar banho e lavar a cabeça. E aí eu fiquei emocionadíssima. E ele tomou banho, eu chorei, fotografei. Ele lavou a cabeça mesmo? Não lavou a cabeça mesmo. Mas você tentou lavar a cabeça dele? Não, tem que respeitar, senão ele não pega confiança. Ele precisa confiar em mim. Sim. Isso em 2023, fico muito feliz, a mãe se emociona. E aí a mãe vira pra mim, vai ter um grande feriado, e fala, olha, a médica falou que precisa mudar, precisa aumentar a dose da medicação. E eu não quero dar, porque eu tenho medo da medicação. E eu falei com ela, mas por que você tem medo? Eu acho que ele vai ficar assim, assado. Eu falei, você precisa confiar na médica. Se ela falou, é porque precisa. Aproveita esse feriado e ajusta essa medicação e você vai ficar em casa com ele, você vai observar. E ela vai, com muito cuidado, a gente tem uma conversa muito bacana e ela ajusta a medicação que a médica já tinha passado, tipo assim, uns 3 meses. E quando ela ajusta a medicação e volta, dali a 15 dias, esse menino era outro no final do ano. Aquela criança rígida passa a sentar na rodinha. Aquele menino passa a brincar no parquinho. Eu tenho fotos dele no Velotrol. E aí eu começo a chorar. E a gente se abraça. 2024, eu não fico com ele. Eu vou para uma outra turma de 3 aninhos. Mas eu passo a observá-lo, né? Porque eu digo a escola, né? Ele é aluno da escola, é aluno nosso. Eu observo ele lá. E esse ano eu tenho o prazer de ser professora dele no Grey 5. Só que ele... Tá rígido. Não tá rígido, mas ele é durão. Ele é dos que eu gosto. E aí ele falou pra mim, mas eu não vou comer na escola. Ele chegou e botou na regra dele. Eu posso até fazer, mas não vou fazer isso tudo que você quer. Aí ele vira pra mim e fala, mas eu não vou comer na escola. Mas por que isso não... Aí eu não como na escola. E aí, por não comer, estava indo embora às 11h30. E a mãe fala pra mim, Tatiana, ele não come na escola, continua saindo 11h30. Ou seja, banho toma, mas comer não come. E aí eu falei, mas vamos comer. Eu falei, traz o prato dele lá, traz o pratinho que ele come. Pratinho preferido dele de casa. E ela manda o prato, não adianta. O ano passado fizeram isso, não adiantou. Eu falei, vamos tentar de novo. E aí ele começa a me enrolar. Eu só como frango do Guanabara. Ué? Eu falei, só do Guanabara? Não seja por isso. O frango aqui da escola é comprado no Guanabara. Vamos lá falar com as cozinheiras. Quero o patrocínio do Guanabara. Aí levo ele lá. Ai, gente, falei o nome, desculpa. Não pode falar, não tem problema não. Guanabara patrocina, por favor. Patrocina, tá? Vou mandar o frango pra lá pro colégio. Por favor, manda o frango lá pra minha escola. E aí eu vou lá nas cozinheiras, pego ele pela mão e falo, olha, aqui é o frango. Menina, pisco. Frango não é do Guanabara, não entrega aqui, entrega. E vamos lá. Isso foi um trabalho de 15 dias assim. E aí ele olhava, e todos os dias ele me dava uma desculpa. Iria com um pratinho, olhava e falava, hoje não. Até que um dia ele me conta que ele não comia na escola porque ele comeu uma vez e ele vomitou. E ele ficou com vergonha, porque ele fala tudo. Você ficou com vergonha? Então já sei. Vamos comer. Pegar lá e vai comer sozinho. Vamos comer nós dois num cantinho, ninguém vai ver. Ele falou, vou pensar. Mas ele é difícil. Argumentador. Ele eu gosto dele por isso. Então tá bom. Aí saímos juntinhos, passamos. Aí fomos lá na janela. Preparamos o que você vai comer daqui? Aí ele falou, só vou comer arroz e macarrão. Eu falei, então tá bom, só arroz e macarrão. Não vou comer feijão. Eu falei, então tá bom, não vai comer feijão. É nesse nível. Aí colocou. E aí ele foi para o canto, que na nosso refeitório tem um armário. Ele foi pro cantinho do armário. Vira no cantinho do armário, começa a comer.
em ponta de marcha, pontinho do pé, fico nervoso comendo. E ali eu querendo chorar, essa colega minha batendo palma, eu falei, não bote palma que vai espantar, a minha lágrima descendo e eu não podia, né? Foi um misto de emoção. E quando ele deu uma relaxada, quando ele relaxa, o pé dele desce. Aí o pé dele desceu, falei, e aí? Ele leva um copinho. Aí eu fui lá, enchi o copinho dele de água, falei, e aí, melhorou? Uhum. Falei, dá pra sentar agora? Dá. Aí ele sentou com os amigos. E hoje em dia, ele come com os amigos. Caralho, muito bom. E sai às 17 horas. Até você entender que a barreira dele era ter vomitado, ele não falava o porquê, né? Exatamente. A luta. Ai, Muito bom, muito bom. muito bom. E E viu como é que eu falo, gente? Não. Falo A gente muito. faz parte, a gente tá direcionando já pro final já, tem mais aí, como é que tá? Alguma pergunta nesse livro seu aí? Tem alguma coisa que você queira falar? Que Tem mais você não alguma coisa, um perguntou? recado, alguma coisa que você queira, Ai, que a gente deixou de falar? Né? se eu tenho alguma coisa para falar, eu sempre Agradecer falo. o... Eu tenho um agradecimento agradecer a Verônica, que tá aqui comigo, que é a minha parceira regente. É. Não trabalho sozinha. Ninguém faz nada Né? sozinho. Ninguém- Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não faço mesmo. A Verônica segura na minha mão. Então é a profissional que... a gente fica assim. Então, sempre uma apoiando a outra, né? Eu, Verônica e Cláudio, que é um outro professor que trabalha conosco. Somos os três ali, unidos. Você pode falar em qual colégio vocês trabalham? Sim, eu trabalho na Umei Denise Mendes Cardia. Como é que é o nome? Umei Denise Mendes Cardia. O Medani... Denise Mendes Cardia. Denise Mendes Cardia. Cardia? Cardia. Cardia é nome do coração, é grego, né? Coração em grego. Cardia. Cardiar. E eu tenho... se eu posso dizer alguma coisa, assim, né? Eu sou muito grata por ter chegado até aqui. E um recado que eu sempre deixo para as pessoas, né? Isso. E eu falo, amem as crianças, né? Amem as crianças. Parece uma coisa assim, clichê, piegas. Não. E sobretudo para aquelas que estão estudando ainda, estudantes de pedagogia, das licenciaturas. Eu sei que o momento é muito crítico que estamos vivendo. Tem tudo para a gente desistir da profissão. Tudo. Né? O desmonte, precarização, salário. Não tem como. Tem incentivo. Né? Não tem incentivo, mas olha... E quando que foi melhor pro professor? Teve alguma época? Desde que... Eu falo isso porque desde que era criança, que falam que o professor sempre ganhava mal. Mas que tá era... piorando, né? Não tá, Você acha? Eu acho que sempre teve ruim. Eu acho que não tá piorando, eu acho que a sempre gente teve tem ruim. o que tem agora a gente tem uma consciência maior. Uma consciência, talvez, né? Mais consciência política, e as redes sociais estão aí, a gente discute mais, né? Isso. Talvez seja Antigamente, isso. eu lembro que tinha uma professora Selma, lá do colégio, lá do Criança, ela falava, ela trabalhava quase que em 3 colégios para sustentar o filho dela, para levar as coisas para casa. Já era difícil, era criança. E era em colégio público. A minha professora dava aula de manhã e de tarde, às vezes lá. Tinha dia que dava de manhã e de tarde lá, às vezes saía para o colégio lá em Santa Luzia, depois lá em Jardim Catarina, e tipo assim, saía do centro para pegar o 12, eu lembro que ela pegava o 12 e ia lá para Jardim Catarina, lá pro Santa Luzia para fazer isso. Mas aí tá ficando difícil, o pessoal tá desistindo da profissão. Tanto que a tem gente isso aí. quase perdemos elas aqui pra polícia militar. Então, por mais que não amou, assim, graças a Deus ela conseguiu voltar, né? Mas tem gente que ama a profissão, mas não vou conseguir viver. Porque é covardia realmente que faz com a educação, cara. Tem que ser. Educação, saúde e segurança era algo que tinha que estar assim, sempre na frente. É Constituição, bem. é constitucional. Então, não tem como. É importante dizer assim que a gente não pode dizer que eu amo, então isso paga as minhas contas, não. Sim. Claro que não. É. E a vocação, então porque a vocação eu aceito ganhar menos. Então é fundamental dizer que os professores precisam ser bem remunerados. Com certeza. Ponto. Isso é indiscutível. Boas condições de trabalho, indiscutível. Né? E defender a dignidade para o educador, dignidade para as crianças. É isso. Mas o meu maior recado é: amem as crianças, né? Se deixe encantar pelas crianças. De verdade, quando estiver com elas, esteja por inteira, se jogue, deixe seu corpo ser, né, instrumento de trabalho ali, esteja disponível para ouvi-las, ter uma escuta sensível, né, acolhedora. É isso, assim. É uma troca, né? É uma troca. E vale muito a pena, isso eu posso garantir.
Perfeito. É isso. Obrigado, a gente agradece muito sua presença aqui. Realmente foi Obrigada. tudo aquilo que nos foi dito. Obrigada. Foi comprovado aqui agora e espero, de repente, voltar aí com mais novidades, alguma melhora também na nossa educação. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso. É isso? Então, fim. Fim. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Aonde mais? TikTok. Se Isso inscreve, aí. tem que Lá no escrever. GregoCast, em 2Gs. Hã? E no Spotify. Isso. A conversa também vai estar no Spotify também, No Spotify a partir de quando? Toda quarta-feira. Isso aí. Toda quarta-feira que horas? Meio-dia. Toda quarta-feira a partir do meio-dia. É isso aí. Então tá. Tem horário. Show. Até a Muito próxima obrigado. aí. Um abração.